esperar o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas, varomigas. Seja bem-vinda, Ellen. Hoje nós vamos falar sobre o que são os temperamentos. Já envia o link dessa live para todas as suas varomigas que precisam saber o que são os temperamentos. E eu tenho certeza que o 2024 dessa pessoa vai ser totalmente diferente depois dessa sequência de lives que eu vou fazer aqui durante as segundas-feiras de janeiro, tá? Sejam muito bem-vindas, Thalessa, Vanessa, Gabi. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar. Eu não pretendo me delongar, tá bom? Vai ser uma live rápida, apenas para conhecimento, diferente do curso que eu deixei disponível para vocês aqui até o dia 31 de dezembro. Já não está mais no ar no meu feed, mas amém. Se você viu, tenho certeza que você foi abençoada, tá bom? Então vamos lá. O que são os temperamentos? Lembrando, já compartilha essa live com todas as pessoas do seu direct. O que são os temperamentos? Eu costumo explicar para as minhas alunas que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus criou os seres humanos perfeitos. Lá no Éden não tinha medo, lá no Éden não tinha frustração, era tudo perfeito, tudo perfeito. Mas, como sabemos, o pecado entrou no mundo e a partir daí esses sentimentos deturpados entraram no homem. O medo, a insegurança, a frustração, a ira. Então, o que são os temperamentos? Temperamentos está relacionado a fraquezas. São as suas fraquezas, porque se você vê as fraquezas de cada temperamento, você vê claramente que é um desequilíbrio daquilo que o Senhor criou para ser equilibrado. Se você pegar o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, você vai perceber que as fraquezas de cada temperamento têm a ver com um desequilíbrio daquele fruto do Espírito. Então, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, as fraquezas começaram a existir na vida do homem, ele saiu daquele ambiente perfeito. E aí nasceram os temperamentos, tá? Agora eu vou trazer para você na nossa realidade atual. Hipócrates, eu não sei se vocês conhecem, ele é conhecido como o pai da medicina. Então lá no século 4 a.C., se eu não me engano, século 4, antes de Cristo, depois de Cristo, vou conferir lá direitinho. Mas Hipócrates, o pai da medicina, ele começou a estudar as pessoas. Gente, naquela época a medicina não era algo assim igual é hoje. Então ele começou a estudar as pessoas e ele viu que tinham fluidos nos seres humanos, 4 tipos de fluidos que acabavam sobressaindo. E hoje em dia os médicos vão falar que isso são os hormônios, né? Então, o que ele analisava? Tinha a fleuma no nosso corpo, tá? O que ele analisou? A fleuma, o sangue, a bile negra e a bile vermelha. Depois que a medicina avançou, o pessoal viu que não tinha esse negócio de bile negra, era só a bile. Então, a teoria dos 4 temperamentos, ao longo do tempo, as pessoas falaram: mas isso aí não funciona porque não é cientificamente comprovado. Então, a ciência, eles não fizeram um estudo relacionado a isso. Mas como a teoria dos 4 temperamentos é comprovada? Por quê? O que efetiva ali a teoria dos 4 temperamentos é a simbólica. A simbólica é algo que acontecia antes da ciência. O que é a simbólica? Antigamente, antes da ciência, todas as coisas elas eram comparadas com elementos da Terra. Então a gente vai ver, né, que o colérico ele é comparado com o fogo, o sanguíneo é o ar.
Então, se você vê as características de cada elemento, você traz ali uma verificação para a construção daquela teoria. Agora eu falo para você, se a teoria dos 4 temperamentos ela não se comprova, então você não conheceria ninguém e nem você mesmo que teria algumas características mais fortes de um certo temperamento, não é verdade? Então você pode ver, com todas as pessoas, existem pessoas quentes, que são pessoas mais expansivas, né, mais extrovertidas para fora, reação rápida. E você vai ver também pessoas mais introvertidas, pessoas que têm a reação mais lenta, que sejam atitudes boas ou atitudes ruins. Essa pessoa, a forma dela reagir é uma reação rápida ou é uma reação lenta? Agora eu te pergunto, quem é você? Quando acontece alguma coisa, coloca aí nos comentários. Quem é você? Você tem a reação mais lenta ou você tem a reação imediata? Bateu, levou. Entende? Então, os temperamentos, se eu puder ilustrar para vocês aqui, a gente pode ver conforme uma árvore. Nós temos a raiz, a nossa raiz. Imagina que você é uma árvore. Você tem ali a raiz, que são os temperamentos. É a sua essência, é aquilo que você é, tá? A sua inclinação natural. Aonde a Bíblia ela vai falar que são as inclinações da sua carne, tá? E aí você tem o caule, que é o seu caráter. O que é o caráter? O caráter são seus valores morais, tá? Que isso é construído de acordo com o ambiente que você vive e de acordo com o que é ensinado para você. Então você tem ali a sua essência e você tem aquilo que você é construído ao longo do tempo da sua vida. E aí você tem as flores e frutos, que são a sua personalidade, que é o que as pessoas vão ver e experimentar de você, as suas flores e os seus frutos. Então, o que as pessoas têm experimentado de você? Sabe por quê? O temperamento da pessoa não tem como mudar. É um só. Eu sei que existem testes na internet que falam que você é não sei quantos % é uma coisa, não sei quantos % outra coisa. Só que isso não diz sobre o seu temperamento. Isso fala sobre a sua personalidade. A sua personalidade, que ela é mutável, ela é construída ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a tua personalidade, ela é vegetal. Por que ela é vegetal? Você pega a sementinha. A semente, ela tem uma forma. Você plantou a semente. Ela vai se transformando ali ao longo do tempo. Ela vira uma árvore. Ela vira várias coisas, né? Então, a personalidade que é mutável. E eu vou chegar aí, eu não vou entrar muito a fundo nisso, que isso aí vai ser a nossa última live. Mas o que eu quero falar pra você é o quê? O que são os temperamentos? O temperamento é algo que você tem dentro de você, que é uma inclinação natural. Dani, mas o meu teste dá que eu sou sanguínea, mas eu sou tímida. Então, a timidez, ela é um traço que foi construído dentro de você ao longo da sua vida. Talvez você era uma criança sanguínea, uma criança colérica, né? Que a sua reação seria mais para fora. E aí, o que acontece? As pessoas foram falando para você assim: fica quieta, menina, não se mete nessa conversa. Isso aqui é conversa de adulto. Ah, você tá falando isso? Olha que besteira que você tá falando. Então, ao longo do tempo, as pessoas à sua volta foram te podando, e aí você cresceu achando que a sua opinião era uma opinião errônea. Ah, não, porque sempre que eu falo besteira. Por quê? Porque você passou a vida inteira com pessoas ali te podando. Por isso que nós vemos muitos sanguíneos e coléricos e muitas pessoas diagnosticadas errado em questão do temperamento, analisadas de maneira errada. Por quê? Porque são pessoas que avaliam agora, na vida adulta. Só que como você consegue identificar realmente a tua essência natural? Primeira coisa, ninguém pode falar pra você qual o temperamento que você tem. Porque você tá dentro de você. Você conhece a sua história.
E aí você vai lembrar do período em que você tinha de 7 até 13, 14 anos. Ali é onde o teu temperamento ele mais está aflorado. Dani, mas eu era uma criança que eu tinha medo de falar. Tá, mas qual que era a sua reação interna dentro de você? Ah, Dani, eu ficava quieta e me sentia bem com isso. Então você é uma pessoa fria, né? Que são os outros dois temperamentos, que é o fleumático e o melancólico. Ah, Dani, eu ficava quieta, mas eu ficava agoniada com vontade de falar alguma coisa na hora. Então você é uma pessoa quente. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar realmente qual é o nosso temperamento. Por quê? Porque eu fico me prendendo à minha realidade atual. E outra coisa, muitas pessoas têm essa dificuldade de lembrar da infância, lembrar da adolescência, porque sofreram muito nesse período. Às vezes os pais deram uma educação autoritária, ou sofreu algum tipo de abuso, entende? Então a pessoa não consegue voltar nessa época. E aí como que eu faço para analisar isso agora, adulto? Qual é a sua reação? Como eu comecei falando aqui, a sua reação é mais expansiva ou a sua reação ela é mais lenta, ela é devagar, reação rápida ou reação lenta? E aí você vai falar assim, Dani, eu tenho a reação lenta. Tá, vamos lá. E dentro de você, o que você sentiu naquele momento, quando você foi ofendido? O que você sentiu naquele momento que você se sentiu alegre e você não expressou? Você ficou se sentindo mal? E aí, se você se sentiu mal, é porque você é uma pessoa que reage rápido. Porque você não pode se sentir mal com aquilo ali se naturalmente isso é uma inclinação em que para você isso é normal, entende? Então, hoje em dia, a gente precisa realmente saber qual que é o nosso temperamento. Porque o que são os temperamentos, né? Eles são a base para tudo que você vai fazer na sua vida. Se você quer fazer uma faculdade, se você está nesse período que você vai fazer uma faculdade, vai escolher a sua faculdade, você sabendo o seu temperamento, existem profissões específicas que são naturais para você. Tem profissões específicas que são naturais para o seu temperamento. Dani, mas eu vou me limitar a essas profissões? Será que eu nunca vou poder fazer outra coisa? Não, você pode sim. Até porque o ser humano, ele conquista novas habilidades. Habilidades se constroem. A partir de hoje, você não vai falar mais aquela frase, eu não consigo. Chega dessa frase em 2024. Ela não te pertence mais. A partir de hoje, você precisa saber que habilidades são construídas ao longo do tempo. Então, o que você quer desenvolver que você ainda não conseguiu, porque você fica toda hora falando que você não consegue? Você consegue sim. Sabe por quê? Porque você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que você precisa para desenvolver aquilo que você quer se tornar está dentro de você. Então, o seu temperamento é a base que vai te guiar para aquilo que você quer se tornar. Ah, Dani, eu quero fazer um curso que não é natural do meu temperamento. Você consegue desenvolver. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você vai conseguir romper. Quando você romper, aquilo vai se tornar natural. Por quê? Existe algo na nossa mente, no nosso cérebro, que ao longo do tempo a medicina foi avançando e eles foram descobrindo a questão da neuroplasticidade. O que é isso? É um conjunto de neurônios que a gente tem na nossa mente e conforme você vai exercitando aquilo que você quer construir de novo hábito, melhor hábito, você vai criando mais neurônios que raciocinam dentro daquilo ali. E aí, cada dia se torna mais fácil para você exercer aquilo que você quer exercer. Eu falo por experiência própria, porque o meu temperamento é o sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele é inconstante, ele tem muita dificuldade com disciplina. Eu tenho muita dificuldade com manter a disciplina. Mas eu falei, eu não vou ser refém da minha carne. Eu não vou ser refém do meu temperamento. Chega de ser conhecida pelas minhas fraquezas. Ah, é fogo de palha. Logo começa, daqui a pouco não continua. Eu não quero mais ser essa pessoa. E aí eu decidi, mudança de mente. Mudei a minha mente. E aí o que faz? Mudança de mente geram atitudes.
Então, eu preciso demonstrar e falar para mim mesma, por exemplo, existem pessoas que têm dificuldade de sorrir. Por quê? É uma pessoa mais séria. Ninguém fica sorrindo, sabe? Tem gente que não fica rindo por aí. E aí você até olha pra pessoa e fala assim, nossa, será que fulano tá triste, tá com raiva? Mas não, é o jeito da pessoa. Tem gente que não fica rindo aí à torta e direito, entende? E aí, o que acontece? Se você quer ser uma pessoa que sorri mais, por quê? Quando você faz isso aqui, ó, mesmo que você não esteja feliz, você quando sorri, você tá dando um comando para o seu cérebro de que você está feliz. Então, no início, você vai fazer um teatro até que aquilo se torne uma verdade para você. Sabe por quê? Quando eu decidi construir uma disciplina, eu fui me forçando a ser uma pessoa disciplinada. Um dia, eu posso considerar que eu fui uma pessoa disciplinada? Que eu sou disciplinada? Assim, não, eu sou disciplinada. Um dia. Não, gente. A disciplina eu construí ao longo do tempo. Então, toda dificuldade que você tem hoje, você consegue transformá-la. E é por isso que você precisa saber realmente qual é o seu temperamento. O que são os temperamentos? Voltando de novo, é a base para você seguir a sua vida. Vou te dar um outro exemplo. Tem empresárias aí que tem funcionários? Coloca aí nos comentários. Quando você conhece o seu temperamento, isso te dá uma... Como é que eu vou dizer? Isso amplia a sua mente para que você tenha empatia com as pessoas que estão à sua volta. Quando você é dono de empresa e você tem funcionários, eu sei que você quer números, você quer resultado. Só que quando você foca em saber sobre o bem-estar dos seus funcionários, e os funcionários sabem que eles podem contar com o patrão emocionalmente, os funcionários eles desenvolvem mais. Aquelas faculdades lá dos Estados Unidos, Harvard, Columbia, entre vários pesquisadores, já fizeram várias e várias pesquisas com milhares e milhares de pessoas. E foi constatado, sim, que as pessoas, os funcionários que têm bom relacionamento com os seus chefes, eles tomam pra si. É aquela famosa dor de dono, vocês já ouviram falar? A dor de dono. E aí, quando eu abraço o meu trabalho, é um funcionário que ele dificilmente vai pedir atestado médico, é um funcionário que dificilmente ele vai trocar a sua empresa por outra que está oferecendo um salário maior. Sabe por quê? Porque gerou uma conexão. Então, os temperamentos, ele entra como uma base sólida até para você solidificar a sua empresa. Sua família. Como que eu uso os temperamentos na minha família? Aqui em casa eu sou sanguínea, meu marido fleumático, Joãozinho fleumático, o Pedro sanguíneo e o Israel melancólico. Dani, mas como que você sabe? Pelas características e as reações deles, tá? Então dá pra você ter, das crianças até os 7 anos, você consegue ter ali uma prévia. A partir dos 7 anos você começa a ter certezas, tá bom? Então eu falo aqui os meninos como uma prévia, mas eu e meu marido, padrão. Então, a partir desse conhecimento dos temperamentos, eu consegui reestruturar minha casa. Eu estava levando para um caminho que a minha educação com os meus filhos estava sendo autoritária. Por quê? Porque eu não conhecia a individualidade de cada um. E a partir do momento em que eu não conheço a individualidade de cada um dos meus filhos, eu começo a fazer comparações. Você não pode comparar os seus filhos, nem comparar o seu filho com o filho das outras pessoas. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem um jeito e o mundo já está destruído por causa de comparações. Então, quando você pega e fala para o seu filho assim, olha o seu irmão, ele tirou nota 10 em matemática e você não conseguiu. Você tem que ser igual ao seu irmão. Nada disso. Nada disso. O seu filho, ele é único, ele é individual. O seu papel como pai e mãe é identificar forças e fraquezas do seu filho para ajudá-lo a potencializar as forças e neutralizar as fraquezas. Você não pode reduzir ao seu filho a uma pessoa sendo comparada a outra. Entende?
Porque aí, quando eu faço isso, eu entendo que cada um tem uma individualidade, eu tiro essa coisa de que eu não sou bom o suficiente. E a pior coisa que tem é uma criança crescer achando que não é bom o suficiente nem pro pai nem pra mãe. Entende? Então, isso dentro da família. O que são os temperamentos? Vamos lá, dentro... Você como funcionário. Você como funcionário de uma empresa. Agora vamos inverter o lado. O seu patrão não conhece os temperamentos. E aí é um patrão autoritário. E aí você conhece o seu temperamento. E você começa a ver que você tem fraquezas, que você precisa de ajuda para dominá-las. E aí o que acontece? Você começa a trabalhar isso. Não, eu preciso potencializar minhas forças, que é essa aqui. E eu preciso neutralizar essa fraqueza aqui. E aí o que você faz? Você vai ser um funcionário, uma funcionária que vai se destacar na sua empresa. Aí sabe o que o seu patrão vai falar? Nossa, olha o fulano, eu vou promover. Porque é uma pessoa controlada emocionalmente. É uma pessoa que tem atitudes proativas. Entende? Então, os temperamentos, o que eles são? Eles são a base para um ótimo, extraordinário funcionamento da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Dani, aonde eu aplico os temperamentos? Em todas as áreas da sua vida. Com seu marido, tudo, gente, eu já falei aqui, dei vários exemplos. Na escola, vou dar um exemplo. Você é professora. Você que é professora, você conhece sobre os temperamentos? Na sua sala de aula, você vai conseguir ver a reação de cada aluno, como cada um se comporta dentro da sala de aula. E aí, com essa preconcepção na sua mente, você já vai ver, olha, com esse aluno aqui, eu não posso chamar a atenção dele assim, por quê? Porque ele é desse jeito, ele dispersa fácil. Então eu preciso conectar ele de alguma maneira. E aí o que você faz? Você é um professor, uma professora que potencializa as forças do seu aluno. E você transforma os seus alunos em alunos extraordinários. Por quê? Porque você sabe que as forças e fraquezas de cada temperamento são X e Y. E aí você vai lidar com cada um de uma maneira. Isso, gente, nada mais é do que amor, do que amar ao próximo. Você saber sobre o seu temperamento começa por você. Sabe por quê? Porque quando eu mudo, tudo muda. Às vezes, a mudança que você quer precisa começar com você. Tá dentro de você. Então, conecte-se com o seu eu, sabe? Mas não é um egocentrismo, não. É você entender. Por que eu tenho essas fraquezas? Por quê? Por que eu ajo dessa forma? Gente, quantas mensagens eu recebo? Varomiga, o que eu faço? Eu não consigo manter a constância. Eu começo na maior empolgação, mas eu não consigo continuar. Varomiga, eu tenho medo de começar a fazer as coisas, porque eu tô com um plano todo orquestrado na minha mente e eu não consigo avançar. Varomiga, eu ajo sem pensar. Eu faço parcerias, eu junto com pessoas e de repente eu vi que eu fiz besteira. Eu tenho que ficar toda hora refazendo o caminho. Varomiga, eu não consigo sair da inércia. Eu fico ali, eu sei que eu preciso fazer, mas eu trato como se nada fosse importante. E eu não consigo avançar. Por quanto tempo mais? Nós já estamos em 2024. 2024. Quanto tempo mais você vai esperar para mergulhar no autoconhecimento, em descobrir quem é você verdadeiramente? Talvez, se você já tem um início ali de saber quem é você, se aprofunda. Porque a gente precisa se aprofundar naquilo ali. Não é só por você não, sabe por quê? Existem pessoas à sua volta. E quando você se aprofunda nesse conhecimento sobre os temperamentos que eu falei pra você, que é a base de tudo, né? Gente, vamos lá. A Bíblia é inegociável, tá? Também não vamos distorcer ao que eu tô falando aqui. A Bíblia, ela é um manual de vida extraordinário. Jesus, ele transforma vidas, mesmo se você não tiver conhecimento sobre isso, tá bom?
Mas na palavra de Deus fala o quê? Que eu preciso buscar a sabedoria e usar todos os meus recursos para adquirir conhecimento. Vai lá, Provérbios. Se não me engano, é Provérbios 4:7. Tá? Se alguém quiser colocar aí, acha aí. A sabedoria, precisamos adquirir sabedoria e usar todos os nossos recursos para adquirir conhecimento. Sabe por quê? Porque tem pessoas na sua volta. Para de ser egocentrista. Eu não estou falando aqui para você ficar buscando autoconhecimento para você achar que o mundo está girando em torno de você, não. Você precisa se conhecer para ajudar pessoas. Pensa naquela pessoa agora. Vou fazer um desafio. Vamos lá. Os coléricos de plantão adoram um desafio. Pensa naquela pessoa mais problemática perto de você. Aquela pessoa que mais gera conflito perto de você. A partir de hoje, ó, a Vanessa colocou aqui, Dani, está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. É isso aí. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Precisamos conhecer o principal, a palavra de Deus. A partir daí, o que é autoconhecimento? Pessoas, varomigas, varomigos, vamos lá. Corpo, alma e espírito, certo? Espírito, palavra de Deus, jejum e oração. Nossa alma, o que eu preciso fazer para conhecer a nossa alma? Eu preciso me aprofundar nas emoções. Como eu me sinto com isso aqui? Sabe? Tem um livro maravilhoso que é A Isca de Satanás, que vai te ajudar com o perdão, com ofensas, a lidar com isso. Mas o que eu falo para vocês? A base, ó, o Tom colocou assim, o varomigo aqui, o principal é a sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria e com tudo que possuis adquire o entendimento. É isso, esse versículo que eu falei. Então, o quanto dos seus bens você está gastando para adquirir conhecimento para que você possa construir pessoas. Você fica achando aí que a vida é sobre você, mas a vida não é sobre você. A vida é a partir de você. Porque Jesus te enviou. Ele te enviou. Jesus te chamou para alcançar e transformar vidas. O ministério continuou na gente. Ele enviou a grande comissão. Você nunca ouviu falar sobre a grande comissão? Que Jesus envia para a gente pregar o evangelho, pregar as boas novas. Jesus, ele veio para libertar os cativos. E aí Jesus foi aos céus. E o nosso papel é o quê? Propagar essa mensagem. Agora quem tem que libertar os cativos é você. Mas como que você vai libertar os cativos se você está cativo? Chega de ficar cativo nas suas inclinações naturais, na inclinação da tua carne. Chega de ser conhecida pela mulher iracunda, chata, goteira, que fica perturbando o juízo do marido. Chega, marido, de você ficar sendo conhecido como um acabe dentro de casa, que não toma uma posição de sacerdote, só deixa tua mulher governar. Chega! Chega de você, mulher ou homem, varomiga ou varomigo, começar algo, uau, isais, e não concluir. Ah, no meio do caminho, ai, ficou muito difícil, eu acho que isso não é pra mim, não. Não, isso é pra você. Aí sabe o que acontece? Ai, Deus não quer isso pra mim, porque tá muito difícil. Me fala uma coisa na vida que vai ser fácil. O que Jesus falou? Ai, no mundo vai ser só, aleluia, estamos no Éden novamente. Não, no mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo. Jesus venceu. Se Jesus venceu, ele já deixou o exemplo, você vai vencer também. Mas como vencer tudo isso? Ai, Dani, muito lindo, maravilhoso, escuto isso direto na igreja. Tá, mas como vencer tudo isso? Você vence tudo isso quando você, primeira coisa, começa a conhecer quem você é. Você já descobriu sua identidade em Deus? Sim, eu sou filha de Deus. Tá, e agora? E a sua alma? Você já descobriu como é a sua alma? Quais são as suas forças e as suas fraquezas? Para de falar defeitos também, porque Deus te fez perfeito. Você não tem defeito, você tem fraqueza. Já vamos mudar isso aí, vamos mudar o linguajar. Porque a partir daí, pode parecer uma bobeira, né? Ai, Dani, agora não pode falar defeito, falar fraqueza. Sabe por quê? Porque uma palavrinha, dependendo do tipo de temperamento que você tem, é o suficiente para acabar com a sua vida. Quais palavras você tem proferido sobre você na frente do espelho? Ai, eu sou uma pessoa inconstante, eu sou burra, eu sou ignorante, eu sou idiota. Por que você está falando isso de você?
Se Deus fala que você é perfeita, se Deus fala que você foi feita à imagem e semelhança dele, então se você se olha no espelho e você fala todos esses adjetivos pra você, você tá falando que Deus também é isso. Porque se você foi feita à imagem e semelhança dele, quando Deus fez você, ele estava pensando nele mesmo. E aí você, com a sua boca, te amaldiçoa. Por quê? Por quê? Porque aquilo que eu não conheço, eu aponto. Aquilo que eu não conheço, eu levanto a mão para afastar. Não, isso aqui não é para mim. Quem disse que isso não é para você? Tem pessoas que ainda não estão vivendo na plenitude aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Negligência. Negligência pessoal. Ai, mas é de Deus, mas eu não sei como é que eu vou desenvolver. Aqui o versículo. Com tudo o que você possui, adquire entendimento. A sabedoria, minha gente, Deus te dá. Ó, a Cris está falando aqui, ó. Esse livro, eu já indico para você, anota aí. Os 4 temperamentos e a espiritualidade, da Fernanda Boaventura. Compra. E os 4 temperamentos no casamento. Compra para você ler, para saber como lidar com o seu marido ou com a sua esposa. O temperamento de cada um. Então, eu não posso negligenciar a minha história. Gente, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Acabou. Esse dia nunca mais vai acontecer. Agora nós só temos 364 dias para fazer a escolha certa. Novamente esse ano, o que você vai fazer com o seu ano? O minuto que já passou, ele nunca mais vai acontecer. E o que você fez? Se um dia hoje, diante da morte, se você tiver aquele encontro assim, se eu morrer hoje, o que eu faço? Você vai retificar a sua vida? Você vai reescrever alguma parte da sua história? Ou você vai ratificar a sua vida? Você vai assinar embaixo da sua biografia? Entende? Dani, eu não consigo prosseguir. Eu tenho uma dificuldade que é mais forte do que eu. Agenda sua análise comigo. A minha consultoria, gente, eu me formei em consultora de temperamentos e analista de temperamentos. Para quê? Por vocês. Para poder ajudar esse povo. Entende? Então, olha, tem até um plano de ação alimentar. Talvez você está tentando fazer dieta e você nunca consegue. Por quê? Porque você não conhece o seu temperamento. Você não sabe qual é a sua inclinação natural. E hoje, gente, eu tô falando só especificamente sobre o temperamento porque o tema é esse. Porque no meio da live eu expliquei que nós não somos só temperamento. Nós também temos ali a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas eu tô focando no temperamento porque o teu temperamento é a sua raiz. É ali que você transforma. Entende? Então, uma mentorada essa semana me fez uma pergunta. Dani, quando a gente aceita Cristo, o que ele transforma em nós? Ele transforma só a nossa personalidade? Ele não transforma só a nossa personalidade, gente. A personalidade ela é o resultado. Quando Cristo entra em nós, o nosso caráter é mudado. Então, tudo aquilo que você veio vivendo ao longo do tempo, aquilo não vai te dominar mais. Entende? É uma nova vida, é uma nova história. E a partir disso, as flores e frutos, a personalidade, lembra que eu falei? Que a personalidade é o que as pessoas vão ver e experimentar de você. A partir dessa mudança, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai tomar você, você vai ter o domínio próprio do fruto do Espírito, você vai potencializar as suas forças com o poder do Espírito junto com você, porque você não faz nada sozinha. E aí, potencializando isso, as suas forças elas vão ser neutralizadas. Por quê? Porque você tem domínio próprio e você vai lutar contra as suas fraquezas todos os dias. Eu tenho que lutar com a inconstância todo dia, porque é uma fraqueza minha. Lembra daquele versículo que Paulo fala o quê? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que ele está falando? Ele está falando de inclinação natural. Olha, pensa comigo.
quando o teu espírito... Voltou. Quando o teu espírito, ele está fortalecido, ele domina sobre as suas fraquezas. Entende? Quando o teu espírito está fortalecido, ele domina o seu ser. Por quê? Porque a sua mente muda. Você passa a ser protagonista da sua mente. E aí, não é qualquer pensamento que vai vir que você vai colocar em prática, não. Não é qualquer pensamento que vai vir que vai sair direto pela sua boca e você vai ficar proferindo por aí. Você domina a sua mente. Opa, que pensamento é esse aqui? Não. Dormir mais 5 minutos? Não, eu preciso levantar. Porque tem pessoas que dependem de mim. Por que que toda hora a gente fica falando de propósito? Sabe por quê? Quem vive de propósito não vive de proposta. Ai, apareceu uma proposta melhor aqui, tô indo. Não, eu tenho um propósito. Vidas dependem de mim. Ah, Dani, mas eu não tenho filhos. Você trabalha em algum lugar, o seu chefe depende de você. Ah, Dani, eu sou casada e eu não trabalho, eu sou dona de casa. Seu marido depende de você. Alguém está dependendo de você. Ah, mas ele é adulto, ele sabe se virar. Alguém foi entregue na sua mão para você cuidar. Como você está cuidando das pessoas que Deus entregou na sua mão para você cuidar? Aí você está querendo ser uma pessoa ultra exponencial, sendo que no seu eu, dentro de você, tá tudo uma desordem. Como que Deus vai te entregar outras coisas se você não consegue ordenar você mesmo? Então procure saber a fundo, não superficial. Porque fazer um testezinho aleatório na internet é muito fácil. O ser humano precisa aprender a sair da superficialidade. O ser humano precisa aprender a mergulhar em águas profundas. E isso não é só na vida espiritual, não. Isso precisa ser na sua vida aqui na Terra. Sabe por quê? Precisamos ser diligentes com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Você tem sido diligente? Você tem cuidado daquilo que Deus colocou na sua mão? Se hoje Deus fosse te pedir contas, e Ele vai pedir daquilo que Ele entregou na sua mão, você entregaria com orgulho? Multipliquei o dobro. Ou você enterrou o seu talento? Entende? Então, o que são os temperamentos para a gente finalizar? Que eu falei que eu não ia me delongar muito. É a base para que você possa ter uma vida plena, próspera e ultra saudável. Porque quando o ser humano precisa... Nós nascemos... Olha só, presta atenção. Nós nascemos para governar. O ser humano, ele precisa ter aquele senso de controle sobre alguma situação. Eu preciso me sentir no controle. A gente precisa se sentir no controle. E é por isso que é muito difícil, às vezes, a gente ter fé. Confiar naquilo que a gente não está vendo. Então, eu preciso ter aquele senso de controle. Tá? Quando você conhece as suas forças e as suas fraquezas, você tem o controle da situação. Entende? E eu tendo o controle da situação, eu consigo não deixar aquilo proliferar. Cara, eu sei que a minha fraqueza, eu tô falando de mim, tá, gente? Que cada um tem a sua fraqueza. Se você quiser saber no profundo quais são as suas dificuldades, as suas fraquezas, agenda a sua análise comigo da fase 1, tá bom? E depois, se você quiser aprofundar, a gente faz a fase 2. Mas a princípio, a fase 1. Então, quando eu conheço as minhas fraquezas e as minhas forças, opa, o que tá aqui? O controle do quê? Da minha vida. Eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem ao meu redor, porque tudo está na mão de Deus. Mas o que Deus me entregou e Ele falou para que eu fizesse? Para que eu florescesse dentro de mim, me embriagasse do Espírito, ao ponto de que o fruto do Espírito, ele fosse realçado a partir de mim. Gente, o que é o fruto do Espírito? O que eu falei aqui para vocês no início? O seu temperamento é a sua raiz, é a sua essência. O caráter é ali os seus valores morais. Aquilo que você aprende ao longo do tempo.
Flores e frutos são a sua personalidade, aquilo que as pessoas vão ver e experimentar. Opa! A Bíblia fala do quê? Fruto do Espírito. Uau, Dani! Será que as pessoas têm experimentado de você o fruto do Espírito? E para com essa mentalidade de que são 9. Esse aqui eu exerço mais do que esse aqui. Não é isso que está escrito na Bíblia, não. É o fruto. O que na Bíblia está falando? Não, olha só. Se você praticar um fruto do Espírito, já tá ok, tá bom? Não é isso. Uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus, as pessoas experimentam fruto em todas as áreas da vida. Uma pessoa que está no controle da sua vida. Porque é isso que você precisa para ter a estabilidade que você tanto almeja. Dani, eu quero ser uma pessoa estável. Eu tô cansada de depender emocionalmente das pessoas. Eu não aguento mais depender emocionalmente. Eu sou facilmente atingida. Tudo me ofende. Eu não quero mais ser assim. O que você precisa fazer? Conhecer o seu temperamento. Se deixar ser transformada pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Jesus, ele vai transformar o seu caráter e o fruto do Espírito vai ser o que as pessoas vão experimentar de você. Entende? É a sua personalidade que vai aflorar. A sua personalidade, sabe? E aí, é isso que eu falo com vocês de maturidade. A gente tem uma noção errada do que é maturidade. Maturidade não tem a ver com idade, mas com o quanto dos seus sentimentos e emoções você consegue governar. Então, o quanto dos seus pensamentos, quanto dos seus sentimentos e emoções você está conseguindo governar. Dani, pelo amor de Deus, meus sentimentos e emoções estão ultra desajustados. Por quê? O que está faltando? São 3 pilares: corpo, alma e espírito. Os 3 precisam crescer juntos, estar alinhados. Porque se um deles estiver ruim, você é um ser humano fraco. Você só é um ser humano forte quando você constrói corpo, alma e espírito. Sabe por quê? O seu espírito precisa governar a sua alma. E você tem uma missão que só você vai carregar. Eu posso ser sanguínea, mas eu sou diferente de você que é sanguínea. Você pode ser melancólica, mas você é diferente da outra melancólica. Isso é óbvio, porque Deus fez cada um único. Cada um tem uma missão. E se eu não fortaleço esses 3 pilares, não dá. Imagina uma mesa com 2 pernas. Ela se sustenta? Não vai se sustentar. O seu corpo carrega uma missão. Como que você está cuidando do seu corpo? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado do seu corpo? E eu falo isso pra você, eu tô me vendo. Eu tenho que cuidar do meu corpo também. Eu tenho uma dificuldade de fazer atividade física, gente, absurda. Só eu, né? Só eu. Mas eu busco me alimentar bem. Eu tava me alimentando muito mal no final do ano passado. Eu falei, não, chega. Fui no mercado, comprei um monte de fruta, um monte de coisa. Botei todo mundo pra comer saudável. Agora os gêmeos estão comendo tomatinho, tomate cereja puro. Coisa linda. Como que você tem cuidado do corpo que carrega uma missão? Pessoas dependem de você. Pessoas dependem de você. Você influencia pessoas e você não sabe. Para de achar que pessoas influentes são somente aquelas que estão em púlpitos segurando um microfone. Em eventos segurando um microfone e enchendo multidões. Não. Você tem multidões perto de você. Quantas pessoas você encontra todos os dias? E aí, quando você é uma pessoa equilibrada, gente, é chique demais uma pessoa que tem um controle da própria vida. É chique demais. Você vê uma pessoa que tem um controle da própria vida, ela tem um olhar até diferente. Nada tá ruim pra ela. Não, isso aí, eu tenho controle sobre isso, então eu vou dar um jeito de resolver. Eu não tenho controle, tá na mão de Deus. É autorresponsabilidade. O quanto da sua vida tá na sua mão? A sua vida tá na mão de Deus. Mas Deus, ele não faz esse trabalho sozinho, não. Ele te delegou coisas que você precisa dominar também. Primeiro com você.
Para de querer mudar o outro. O outro não vai mudar, não. O outro vai mudar quando você começar a mudar. Sabe por quê? Porque ao invés de você ficar apontando os erros e defeitos do outro, que talvez é muita coisa que você também tem, você vai começar a ajudar a pessoa a melhorar. Ao invés de você criticar, excluir a pessoa do teu rol de amigos, de visitações, você vai começar a olhar com olhos de amor para essa pessoa. Vai falar assim, não, fulano tá assim porque ele é imaturo e ele precisa melhorar. Deixa que eu vou ajudar. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Entende? Então, varomigas, varomigos que ficaram até aqui comigo, eu quero agradecer a presença de vocês. Tira um print aí, compartilha. Ó, vai, tira o print. Foi? Compartilha nos seus stories. Segunda-feira que vem eu vou falar sobre sanguíneos e coléricos. E se essa live edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E eu tenho certeza que esse ano de 2024 a sua vida vai ser transformada, tá? E você tendo a oportunidade, me chama agora no direct, já agenda a sua análise, a fase 1, que é para você descobrir o seu temperamento, como ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, como você educar o seu filho, a sua filha. Então, não negligencie. Dê um basta. Ah, outra coisa. A partir de quantos anos pode fazer a consultoria comigo? A partir de 7 anos. De 7 até uns 13 anos, a consultoria comigo é feita junto com um responsável, tá bom? É tudo online pelo Zoom. A partir de 14 anos, a consultoria é feita individual, porque adolescente pode ser que não queira abrir muita coisa perto do pai, da mãe, para facilitar ali a análise, tá bom? Mas se você já é adulto e tá tendo dificuldade com os seus filhos, agenda uma consultoria para seu filho, para sua filha, para você conseguir saber e identificar como que eu lido com esse adolescente rebelde que tá aqui dentro da minha casa, misericórdia. Investe na vida do seu filho. Tá ali o versículo. Que você precisa usar os seus bens, todos os seus bens, para poder adquirir conhecimento. Você ama as pessoas da sua família? Invista neles. Agenda uma consultoria para você pegar lá o plano de ação e ajudá-los a colocar em prática. Olha, a sua fraqueza é essa aqui, mas a mãe tá aqui, o pai tá aqui, segura na minha mão, vamos juntos. Sabe por quê? Um líder, um pai líder de verdade é aquele que segura na mão do filho e leva pelo caminho. Não é aquele que fica apontando, não. Então dá o exemplo para o seu filho e para sua filha e se ordena. Não negligencie a sua vida. Agenda a consultoria comigo. Já me manda mensagem agora no direct, tá bom? Na semana que vem, na segunda-feira, provavelmente vai ser de tarde, nós vamos falar sobre coléricos e sanguíneos. Então vem participar, eu vou dar alguns exemplos de personagens bíblicos, tá bom? Que são coléricos e sanguíneos. E a gente vai aprender muito juntos, tá bom? Foi ótimo estar aqui com vocês. Se vocês quiserem saber mais, me chama no direct. Fica com Deus.